Deus para justificar você diante do trono no dia do juízo e no dia do julgamento. Eva comeu do fruto proibido, desobedeceu o mandamento de Deus, desobedeceu a vontade de Deus. E hoje, quantas pessoas estão no caminho errado, iludidas, acham que estão fazendo certo, acham que estão seguindo a uma religião e está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Quando eles comeram do fruto que Deus proibiu, quando eles desobedeceram o mandamento de Deus, porque o foco aqui não é o fruto, o foco aqui é desobedecer o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Não creram no que Deus disse para eles, que eles morreriam, mas creram no que o diabo falou, que eles não morreriam. Mas Deus, Ele vela para com a sua palavra para cumprir. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor Deus não há de passar. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, não é propriedade da religião católica. A Bíblia não é propriedade da religião evangélica. A Bíblia é a palavra de Deus, que tudo que está escrito aqui é para aviso nosso. Vai se cumprir e está se cumprindo a cada dia. Eva percebeu que havia pecado, Adão percebeu que havia pecado, porque os olhos deles foram abertos, mas foi tarde demais. Você vai deixar para descobrir que adorar imagem de escultura é pecado somente quando estiver no inferno? Você vai descobrir que nenhuma religião vai salvar você somente quando estiver no inferno? Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Não existe missa de sétimo dia. Isso é um engano da antiga serpente de Satanás. Não existe fogo de purgatório. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte o homem é levado à prestação de conta diante do trono de Deus. A Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Eva se escondeu, Adão se escondeu por trás de uma árvore, percebeu que estava nu, fez para si roupas de folha, e Deus foi lá para cobrar de Adão, para falar com Adão. E a Bíblia diz que a voz de Deus ecoou no jardim e disse: Adão, Adão, onde é que você está? Onde é que você está? O que é que você está fazendo da sua vida? A quem que você está seguindo, servindo? Deus falou para Adão, e Adão, escondido, envergonhado, porque havia pecado. Por quê? Foi enganado pela Eva, foi enganado pelo diabo. Se você seguir homem, você vai para o inferno. Se você seguir pastores, você vai para o inferno. Se você seguir padre, você vai para o inferno. É Jesus Cristo e a sua palavra que o homem tem que seguir, porque o dono do céu é Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Maria não pode ouvir você. Maria está morta, debaixo do chão seu corpo, a alma dela está no paraíso aguardando o dia da ressurreição.
porque ela foi gerada por ato sexual, portanto, ela foi também uma pecadora, assim como todos os apóstolos e discípulos foram. Mas Jesus, o único santo, que não foi gerado nem pelo homem, nem pela mulher, mas foi gerado pelo Espírito Santo, a Ele que vocês devem adorar, a Ele que vocês devem pedir perdão, porque a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria nunca vai interceder por você, porque ela foi uma criatura que precisou ser justificada por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Em livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porquanto debaixo do céu nenhum outro nome é dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não é religião nenhuma, nem é criatura nenhuma, é somente Cristo. E Deus chamou Adão, e ele disse: Senhor, eu estou escondido porque eu pequei, porque eu estou nu. E Deus falou: você comeu do fruto que eu falei para você não comer, você desobedeceu a minha palavra e a minha vontade. E Deus chamou a responsabilidade dele, e Deus disse: por que você fez isso? No dia do juízo, a Bíblia diz que Deus vai julgar cada um de nós, um por um. Quando você morrer fisicamente, que a sua alma se encontrar na eternidade, seu padre não vai poder justificar você do seu pecado e da sua culpa diante de Deus. O seu pastor também não. A criatura que já morreu também não. Os que são chamados de santos também não. A Bíblia diz que cada um de nós, se não tiver o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Não vai adiantar depois da morte do seu ente querido, você encomendar ao padre uma missa de 7º dia, para tirar a alma do fogo do purgatório, porque não existe fogo de purgatório. O homem, se morrer sem ser justificado por Jesus Cristo, será culpado pela morte do Filho de Deus. O homem não tem capacidade de purgar o pecado. A Bíblia diz que somente o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que limpa o homem de todo o pecado. Você vai deixar de acreditar na Bíblia para acreditar no padre ou no pastor ou na tradição? Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é acreditar em Jesus e acreditar na Aparecida, e acreditar na Maria, e acreditar no Padre Cícero, e pedir para um monte de criaturas que estão mortas. Elas não podem ouvir vocês. A Bíblia diz que depois da morte, o homem é levado a um lugar de espera, para a eternidade, onde vai aguardar o dia da ressurreição para ser julgado. Se uma religião pudesse salvar, se uma penitência diminuísse o pecado ou limpasse o pecado, Jesus Cristo jamais precisaria vir ser crucificado numa cruz e ressuscitado ao 3º dia. O diabo está enganando vocês. E vocês sabem o que é que o diabo usa para enganar as pessoas? Religião. A Bíblia diz que toda religião é uma fonte de grande lucro. Deus não está interessado no seu dinheiro. Quem quer o seu dinheiro é o padre, quem quer o seu dinheiro é o pastor, quem quer o seu dinheiro são as religiões, para poder estar de portas abertas. Mas a Bíblia diz que Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homens.
A Bíblia diz que agora, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que vai morar dentro do homem, e agora o seu corpo precisa ser o templo de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus não é uma imagem, nem é um homem. Ele é Espírito e é o Criador. E a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. E Deus disse: Adão, por que você pecou? Adão deu uma desculpa. Adão falou assim: a mulher que o Senhor me deu. Botou a culpa na mulher. Deus perguntou para a mulher: Eva, por que você pecou? Por que você fez isso? E Eva disse: a serpente me enganou. Então o ser humano, quando foi cobrado por Deus, colocou desculpa um no outro. Mas hoje você tem as escrituras que está dizendo para você que adorar a imagem de escultura é pecado, que acender uma vela para Padre Cícero e fazer penitência para ele é pecado grave diante de Deus. Você tem o direito de fazer. Estamos no Brasil, mas você precisa saber o que a Bíblia diz sobre isso. Nenhuma criatura pode interceder por nós. Você sabe por quê? Porque toda criatura nasceu condenada para ir para o inferno. Nós nascemos com o pecado dentro do nosso sangue. A Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o que foi que Jesus Cristo veio fazer? Pagar a nossa dívida na cruz, derramando o seu sangue, nos dando liberdade, nos dando acesso a Deus outra vez por meio do sangue dele, por meio do sacrifício dele. O homem só pode chegar diante de Deus se ele for perdoado por Jesus Cristo, se ele for justificado por Jesus Cristo. Por quê? Porque o homem, nos seus delitos de pecado, herdando a natureza pecaminosa de seus primeiros pais, Adão e Eva, estão em culpa diante de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. O que é mais importante para você? Manter a tradição da sua religião católica ou ser salvo? O que é mais importante para você? Manter a sua tradição evangélica ou ser salvo? Para mim é ser salvo. Para mim é ser perdoado por Cristo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Deus falou para Adão e Eva: maldito será a terra por causa de ti. A Bíblia diz que os dois, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso. E o pecado tomou conta da terra. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. No livro de Salmos a Bíblia diz que nós fomos gerados em pecado desde o ventre da nossa mãe. Todo ser humano que foi gerado através de uma relação sexual nasceu em pecado. É por isso que Maria também foi uma pecadora assim. Pecou, mas foi uma serva de Deus. Não tem poder para salvar, mas foi uma serva. Assim como você pode ser um servo de Deus. Porque o céu foi feito para pecadores que recebem a graça. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Vocês lembram quando o anjo,
apareceu para Maria e disse: Maria, o Senhor é contigo, agraciada. A graça não era dela, a graça de Cristo que foi dado para ela. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Você acha que a gente merece ser salvo? Você acha que o evangélico é melhor do que o católico? Ou o católico é melhor do que o evangélico? Não! Religião, ó, Deus não tem religião. Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não é evangélico. Deus proveu um meio para restaurar outra vez a comunhão entre o homem e Deus, porque o homem se perdeu. O homem não pôde ter mais comunhão com Deus porque foi afastado por causa da desobediência da lei de Deus, do mandamento de Deus. O que foi que Deus fez? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, não tem dependência de religião nenhuma para receber salvação. Não precisa frequentar templo católico ou evangélico, fazer penitência nenhuma. É só crer em Jesus Cristo, receber o evangelho de Jesus Cristo, confessar os pecados a Jesus Cristo. Vocês estão perdendo o tempo de vocês confessando o pecado de vocês para padre. Vocês estão perdendo o tempo de vocês confessando o pecado de vocês para pastores. Porque a Bíblia diz assim: se vocês confessarem os vossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para lhe perdoar, e o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus. Por que só Ele? Quem foi que morreu na cruz? Padre Cícero foi lá morrer na cruz por você? Não. Maria foi morrer na cruz, o pastor foi morrer na cruz, o padre foi morrer na cruz. É só Cristo que eu quero dizer para você e o que a Bíblia diz. A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação para o homem, não é dar para você um sacrifício. Você está perdendo tempo, mesmo você tendo muita fé na imagem, no objeto, no pastor, no padre, na sua religião evangélica, ou na sua religião católica, ou no seu objeto. Você vai estar perdendo o seu tempo. Você fazer sacrifício, andar de joelho, acender vela, andar com cruz, dar dinheiro para pastor, achar que o lugar de adoração é em um templo católico, evangélico, isso ou aquilo, e você tirando do centro da sua vida, do centro, o advogado, que chama-se Jesus Cristo. Seremos culpados, julgados e condenados pela morte de Jesus, porque nós somos culpados pela morte de Jesus, porque Jesus morreu por cada um de vocês. Religião é divisão na terra. Religião e futebol é divisão. Ali tem uma católica, ali tem uma evangélica, ali tem um judeu, ali tem um espírita, ali tem um ateu. É só divisão. Jesus Cristo não convidou você para fazer parte de nenhuma religião, ao contrário, foi a religião, foi a política, foi por causa do nosso pecado que Jesus foi morto. E as pessoas estão aí: a minha igreja é a mais velha. E o católico dizendo: eu nasci católico, vou morrer católico, porque foi a igreja, a religião que Deus deixou. E o evangélico, querendo ser melhor, diz: não, eu agora sou salvo, porque agora eu estou com paletó e gravata, ou isso e aquilo outro. Irmãos, a Bíblia diz: pela graça, pelo favor imerecido de Deus, sois salvos. Isso não vem de vocês, não vem da sua religião, não vem da sua caridade, vem de Deus. Quando é que a salvação vem de Deus para o homem? Quando ele se arrepende. Jesus pregou dizendo: arrependei-vos
e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. Não brinque com a sua alma. A nossa salvação não é brincadeira. Vocês estão pensando que eu sou algum pastor evangélico? Que o único pastor que existe é Deus, é Jesus? Que vinha abrir aqui um salãozinho para botar um nome de uma religião e ganhar dinheiro de vocês? Seu dinheiro para Deus é lixo, não vale nada. Jesus disse: dê de graça o que de graça vocês receberam. A coisa mais importante que um homem pode receber não é bode, não é ovelha, não é boi, não é carneiro, não é o prêmio da Mega Sena. É o conhecimento das Escrituras, é receber o Espírito Santo, para poder ter uma vida de comunhão com Deus, para poder estar livre, a sua consciência tranquila, que quando você partir dessa vida para outra, você vai se encontrar com o Senhor Jesus, que vai te apresentar diante de Deus e vai dizer: meu Pai, receba o meu filho, que eu perdoei o pecado dele na cruz. Não tem dinheiro no meio, não tem religião no meio. Quem é o padre diante de Deus? Quem é o pastor diante de Deus? Quem é o sacerdote? Que não existe mais sacerdote, é Cristo agora o sacerdote, porque na cruz do Calvário, no meio de dois bandidos, Jesus morreu e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está pago agora, tudo está consumado. Havia uma cortina no meio do templo que separava o lugar dos pecadores do lugar do sacerdote. Jesus deu acesso você agora a Deus por meio dele. Jesus disse: se arrependa. João Batista disse: se arrependa. E a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se arrepender de quê? Eu falei agora há pouco sobre Adão e Eva que pecou, e nós somos filhos de Adão e Eva. Primeiro casal, Deus fez macho e fêmea para produzir e reproduzir. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. Nós somos descendentes de sangue de Adão e Eva. Então o pecado está no nosso sangue. O pecado estava no sangue da Maria, do Padre Cícero, de qualquer ser humano. Só não estava no sangue de Jesus, porque Jesus não foi gerado pelo ato sexual, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Está na Bíblia. Ou você acredita na Bíblia, ou você continua condenado, condenado na sua idolatria, no seu ensinamento. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Mas antes de eu ler esse texto, eu quero dizer para você: se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, ouviu a voz da palavra de Deus, e se você crê em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim, que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Se você disser: Jesus Cristo, me perdoa de todos os meus pecados, eu te recebo, Jesus, como meu único intercessor entre Deus e os homens. Eu te recebo, Jesus, como meu advogado, como meu Deus, como meu Senhor. Ele te perdoa agora. E você não vai precisar mais de crucifixo, nem de estátua, nem de religião nenhuma, nem evangélica, nem católica. Porque agora Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai morar dentro de você. E você vai agora ser testemunha de Jesus. Jesus disse: e sereis as minhas testemunhas. Por isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e se arrepender será salvo.
Quem não crê já está condenado. Crê em quê? Que as pessoas, 90% das pessoas do Brasil diz: não acredito em Deus. E a Bíblia diz: você crê em Deus, faz bem. Também os demônios creem em Deus e estremecem. Não adianta somente você acreditar em Deus e pisar no Filho, pisar no ensinamento de Cristo. Não decreta o sacrifício dele, essa crença será vã. No livro de João, capítulo 14, Jesus disse assim: creiam em Deus e creiam também em mim. Foram as únicas pessoas que Jesus mandou crer. Não mandou crer em Padre Cícero, não mandou crer em Maria, não mandou crer em padre, não mandou crer em pastor, não mandou crer em criatura. Jesus disse: creiam em Deus. Porque o povo era muito apegado à lei de Deus, criam em Deus, mas quando Jesus veio, o povo desprezou Jesus a ponto de crucificar Jesus. Aí Jesus disse assim: aquele que rejeita o Filho, rejeita o Pai. Aquele que rejeita a palavra de Deus, rejeita Jesus. No inferno cabe todo tipo de religião. O diabo não respeita a religião. Deus não respeita a religião. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, com vela, imagem e religião e tudo. Se você quiser uma Bíblia, eu posso te dar uma Bíblia de presente, para você ler e seguir Cristo. Vou ler um texto das Escrituras. 1h20, 1h20. Você tem uma Bíblia aí? Você pega um altar, né? Uma mesinha, coloca algumas imagens, coloca algumas velas, algumas flores, coloca a Bíblia lá aberta, só de enfeite. E a sua Bíblia católica está dizendo lá: eu sou o Senhor. Abra sua Bíblia católica no livro de Êxodo, capítulo 20. Eu sou o Senhor. Não façam imagens de escultura, não façam imagem de semelhança do que está no céu, nem semelhança do que está na terra, nem imagem de semelhança do que está nas águas debaixo da terra, porque eu sou o Senhor, o Deus Espírito, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Você quer aborrecer a Deus? Reze para uma imagem, qualquer uma que seja. Você quer aborrecer Deus? Deixe de ter apenas Jesus Cristo, que você vai aborrecer a Deus. Está escrito, João capítulo 5, versículo 21. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 5, versículo 21 diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu a Jesus Cristo todo o juízo para julgar, para que todos honrem Jesus Cristo, como honra o Pai. Quem não honra Jesus, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem
O ser humano que não tem Jesus está morto para com Deus. No livro de Isaías, capítulo 59, a Bíblia Sagrada, as Escrituras diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar, nem os seus ouvidos tampados para poder ouvir, mas os vossos pecados, quebra da lei, quebra dos mandamentos, fazem separação de vocês e Deus, e faz com que Deus não respondam vocês. Você já pode ter matado gente, você pode ser traficante, maconheiro, drogado, religioso, prostituto, prostituta, não importa. O que importa é se hoje você se arrepender de seus pecados e entregar a tua vida para Jesus e deixar. Não é ser evangélico. Aceitar Jesus não é ser evangélico. Aceitar Jesus não é ser católico. Aceitar Jesus não é fazer parte de uma religião e agora dizer: eu estou com a Bíblia e agora eu sou melhor do que os outros. Guarda dentro do carro. Aceitar Jesus não é botar um paletó, uma gravata, ou então fazer o catecismo, se tornar uma freira ou se tornar um bispo. Não! Se o padre não tiver Jesus Cristo como o único Salvador, ele vai para o inferno. Assim também como o pastor e qualquer um. Por que vocês não leem a Bíblia? Vocês gostam de ser enganados? Ou vocês acham que vão pagar a Deus, comprar a Deus? Saiba de uma coisa, amigo: nós nascemos com uma culpa, com uma dívida diante de Deus, e essa dívida foi comprada, foi paga por Jesus Cristo. Agora nós devemos a Jesus Cristo. Só recebe perdão quem se arrepende, quem pede perdão. E só prova que está arrependido aquele que deixa de pecar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Guardar. Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês que estão ouvindo esse aparelho de som. Não é para me responder, é para responder a você mesmo. Dentro da bolsa? Muitas pessoas aqui têm filhos. Estou mandando. Se um marginal tirar a vida do seu filho covardemente, e um dia for colocado esse marginal frente a frente com você, seu único filho, que Deus livre você, tiver a vida ceifada por um bandido, e se você tiver a oportunidade de ficar frente a frente com esse bandido, qual que é a sua vontade? De perdoar ele? Ou que ele pague? Ou que seja feita justiça? Que ele seja preso e condenado? Assim somos nós, se nós morrermos e nos apresentarmos diante de Deus, nós seremos condenados imediatamente ao lago de fogo e enxofre, ao inferno, se a gente não tiver o advogado chamado Jesus Cristo para nos perdoar, porque foi nós que matamos o Filho de Deus. Foi nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus Cristo, para que você quer uma estátua? Me diz aí, para que você está pedindo para Padre Cícero, para Maria, ou para qualquer criatura, se eles também necessitam de Jesus para serem justificados, senão eles serão lançados no inferno? No caso de Maria, não, porque Maria foi uma serva de Deus. Nós entendemos isso na Bíblia, que Maria foi usada por Deus, mas não tem poder nenhum para salvar ninguém, nem para justificar ninguém. Eu vou resumir essa pregação. Não é uma pregação para ganhar o seu dinheiro.
essa pregação aqui, pela graça de Deus, não é uma pregação para dizer, meus irmãos católicos, nós somos todos irmãos. Não é uma pregação para ganhar o seu dinheiro. Não é uma pregação para dizer, venha para a minha religião. Não é. A Bíblia Sagrada diz para você que você não precisa de uma religião para ser salvo. Existem algumas mentiras que estão levando as pessoas para o inferno. E eu vou falar para vocês aqui. Você não depende de ser evangélico para ser salvo. Você não depende de ir para um templo evangélico para oferecer algum sacrifício para Deus, porque Jesus já ofereceu o único sacrifício válido para Deus. Outra coisa, deixa eu te falar. Somente quem morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia chama-se Jesus Cristo. Somente quem foi gerado pelo Espírito Santo, sem ação humana, sem relação sexual, chama-se Jesus Cristo. Então Maria não foi assunta aos céus. Isso é mentira, isso é um engano. Jesus, ele disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que é do céu desceu. O problema é que a religião usa meios para prender você lá dentro para ganhar o seu dinheiro, para venda de crucifixo, para o comércio religioso católico ou para o comércio religioso evangélico. Isso gera muito dinheiro para a cidade, mas leva você para o inferno. Porque tudo aquilo que tira a honra e a glória do único verdadeiro sacrifício que foi o de Jesus, condena você. O que é mais importante para você? Festa? Balada? Satisfação pessoal? Ou ter a vida eterna com Cristo? Deus abençoe você. Que você possa pedir perdão a Jesus Cristo. Jesus não mandou ninguém rezar para Maria. Jesus não mandou ninguém rezar para criatura nenhuma. Jesus não mandou ninguém rezar para estátua nenhuma. Sabe o que Jesus disse? Tudo que vocês pedirem, peça ao Pai em meu nome, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Se você morrer rezando Ave Maria cheia de graça, rogai por nós pecadores, aí é que você vai para o inferno mesmo. Porque Maria já está no paraíso aguardando o dia dela ressuscitar para entrar no céu. E você continua aí sem reconhecer quem é um pecador e sem reconhecer o sacrifício que Jesus fez pela sua vida, para perdoar o seu pecado, para te justificar diante de Deus. Somente o Filho de Deus pode justificar você diante de Deus, porque você é infrator da lei de Deus, assim como eu. A Bíblia diz, na sua palavra, nada sabem os que conduzem procissões às suas imagens, clamam e rogam ao Deus que não pode fazer nada. A Bíblia diz, em livro de Deuteronômio, a Bíblia diz assim, que até o telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura é maldito. Você vai ter que rasgar a sua Bíblia então, a sua Bíblia católica que está escrito isso, você vai ter que rasgar ela. Salvação, isso é óbvio. Todo ser nascido de criatura herdou o sangue do outro, é pecador. Se arrependam e creiam em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é ovelha de Jesus não segue o mercenário, não segue o falso pastor, mas ouve a voz de Cristo e segue a Cristo. Porque o céu não é da religião nenhuma, o céu é de Cristo. Então se você quer chegar no céu, nós precisamos ter o nosso pecado perdoado por Cristo.
Tem que pedir a Cristo, só Ele. Senão não é perdoado. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Guarda os instrumentos, guarda aí os instrumentos. Guarda as coisas aí. Cadê já deu a Bíblia desse senhor já? Se você Pega uma Bíblia para ele. quer ter conhecimento de Deus, você precisa ler a Bíblia. Você não leia a Bíblia, deixa eu falar para vocês Da aqui. pequena, não tem da Eu pequena? passei 30 anos dentro da Assembleia de Deus, Pra mim tinha daquela outra aí, né? achando que era salvo, porque era evangélico. Descobri que isso é um engano. Minha mãe era rezadeira de terço. Achava que você teria um lugarzinho no céu, porque rezava para Padre Cícero. Um engano. Se vocês quiserem realmente descobrir a verdade, e se vocês se preocuparem com a salvação de vocês, deixem de seguir pastores e padres, e leiam a Bíblia e peça para o Espírito Santo ensinar vocês. Quem que realmente gosta da verdade, porque as pessoas gostam muito de dizer assim: Ia no canto. eu gosto da verdade, eu ando com a verdade. Mas quando a gente fala a verdade que está na Bíblia, a pessoa diz: não, mas não é assim, fica Tem mais chateado. Bíblia lá dentro. Então leia a Bíblia. Pergunte para o padre não, pergunte para o pastor não, pergunte para o seu líder não. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou enviar o Espírito Santo que vai ensinar vocês, que vai consolar vocês em todas as coisas. Então dobre os seus joelhos na sua cama. Não é dentro de uma estátua não, viu? Porque isso é maldição. Dobre diante de Jesus Cristo na sua cama, no seu lugar, e diga: Jesus, estou certo o que eu estou fazendo? Espírito Santo, guia o meu caminho, ilumina meu coração. Senhor, me revele a tua verdade na tua palavra, e comece a ler a Bíblia, estude, questione. Foi Deus. Eu olhei para o sol. Que você vai ver. Jesus disse assim: eu sou o caminho, Amém. Se eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso mesmo. Só Isso Ele. mesmo. Porque a Bíblia Glória a diz Deus, que Deus não dá a sua glória, nem divide a sua glória, nem com homem, nem com imagem de escultura, nem com ídolos. Não divide. E a Bíblia diz assim: ou você serve a Deus, ou você serve aos demônios. Só Jesus, né? Só por Jesus. Vocês querem crucificar Jesus Não é todos por os Maria, dias? nem Padre Cícero, nem santo nenhum. Só? Ele já ressuscitou. Só quem? A sua conta já foi paga. Só Jesus. Não existe mais sacrifício. Não existe